nos Salmos de número 46. E eu leio com vocês, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas, ou melhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata para nós aqui um cenário de peleja, um cenário de guerra. O salmista aqui diz que nós não devemos temer, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, em meio à diversidade, em meio às pelejas, ele ainda coloca a situação, ainda que ela venha se agravar ao extremo, ainda que ela venha ficar numa situação pior, né, do que ela possa estar ou do que você possa imaginar. Nós sempre temos que ter conosco a esperança, a segurança e a confiança no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que está acima de todas as coisas e de todas as situações, aquele que o salmista, ele diz, ó, é o nosso refúgio, ele é a fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu falei aos irmãos no início do programa que o Senhor nosso Deus, ele é esse refúgio. E descrevi que naquela ocasião, e era a visão que o salmista tinha da época deles, em que aconteciam as guerras ali travadas entre dois exércitos, principalmente quando uma nação ela atacava a outra no intento de conquistar a outra, e essas nações elas tinham cidades que eram conhecidas como cidades fortes, muradas, por exemplo, como era a cidade de Jericó, quando o povo de Israel estava entrando ali na terra de Canaã, e aquela cidade conhecida por Jericó era uma cidade intransponível, porque os seus muros eram altos e bem espessos, né? Bem largos, tinha até casa construída sobre aqueles muros, então ela era uma cidade tida naquela ocasião como uma cidade invencível. E entre os povos cananeus existiam muitas outras cidades que carregavam consigo essa característica de ser uma cidade forte. Era o lugar onde o povo se refugiava. No meio do povo de Israel, futuramente, na época de Davi, Davi vai levar o centro político religioso para Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade que se localizava no monte, numa planície, né? Lá no alto, e um platô que existia, e ali estava a cidade de Jerusalém, e ela era também murada, tá bom? Murada, e então uma cidade forte.
podia ficar ali tranquila que o inimigo ele não conseguiria conquistar essa cidade facilmente, porque o acesso era muito difícil, e aí então favorecia o exército defensor, não tinha ataque que seria bem sucedido sobre esse tipo de cidade. Então, havia sempre a vantagem de quem ali estava refugiado, quem ali estava tranquilo, bem tranquilo, seguro, porque confiava nos muros da cidade. E daí, quantas vezes nós olhamos na Bíblia Sagrada e nós podemos então saber aqui que Deus, Ele é isso para o seu povo. Deus, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Então, do verso 2 e 3, ainda que aconteça todas estas coisas, nós vamos estar tranquilo, porque Deus está no meio dela. No meio do quê? Da cidade, a cidade de Deus. As moradas do Altíssimo, ela não será abalada, porque Deus sempre a ajudará ao romper da manhã. E daí a pergunta que eu deixo aqui nesta mensagem, nesta manhã de sexta-feira: como estar nessa cidade? Como fazer parte deste povo que tem um lugar que é preparado por Deus para você estar guardado, para você estar refugiado, para você se sentir seguro? Como fazer isto? Ora, o Senhor dos Exércitos, Ele preparou para nós um meio pelo qual nós podemos estar aqui. E este meio se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém veio ao Pai, disse ele, senão por mim. Então existe uma porta aberta para que o homem possa se refugiar, para que o homem possa estar no lugar onde ele se sinta seguro, protegido, guardado, onde a alma ela descansa verdadeiramente. E Jesus, ele convidou as pessoas, dizendo lá em Mateus 11, a partir do verso 26, 27 e principalmente o 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado, está oprimido, porque das guerras, das pelejas que existem neste mundo físico, no mundo das trevas, nesta escuridão, nesse mundo afastado de Deus, a alma angustiada, a alma cansada, oprimida pelo pecado, oprimida pelo diabo, já não aguenta mais tanto sofrimento, não aguenta mais tantas dores. E isto é de origem espiritual. E o convite de Jesus é exatamente isso aqui: vinde a mim todos vós que se encontram nessa situação. E a promessa dele é aliviar. Por quê? Porque ele vai te introduzir novamente à presença do Pai. Ele vai trazer novamente você para junto de Deus. O primeiro hino que nós ouvimos aqui no programa Jesus é a Salvação, na letra do hino diz: a tua mão, ela me alcançou. E quando ela me alcançou, ela me fez voltar ao jardim. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio exatamente para isso, para resgatar o homem das trevas, posto que neste ambiente de trevas o homem está desprotegido, o homem está aí à mercê do diabo, de Satanás, que está batalhando contra este homem, quer levá-lo à destruição eterna. Mas em contrapartida, Jesus, ele está à procura da ovelha perdida que se encontra nessa situação. E Jesus, ao encontrar, ele vai te resgatar, ele vai te tirar das trevas, e ele vai lavar você com sangue vertido na cruz do Calvário, vai te purificar, vai perdoar todos os teus pecados, e ele vai te reconciliar com Deus. Por meio de Cristo Jesus, fazemos parte desse novo povo,
desse novo grupo de pessoas que adoram ao Senhor, que andam agora na presença de Deus e que estão nesse ambiente agora, nesse ambiente em que nós nos sentimos refugiados, nesse ambiente que é uma fortaleza. Do lado de fora pode estar guerreando, e como está escrito aqui no verso de número 2, o verso de número 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse lugar aqui é a presença de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É como você conhece o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem que é o esconderijo do Altíssimo? É Cristo Jesus, meus irmãos. Creia na mensagem do Evangelho, ouça o convite dele: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois de te aliviar, de te colocar nesse refúgio, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o Senhor Jesus, ele nos traz para a presença de Deus. E a partir de agora, nós precisamos aprender como que é viver diante desse Deus maravilhoso. E como que nós aprendemos? Através do que ele deixou para nós aqui, ó, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esta é a palavra de Deus. É aqui que nós aprendemos dele. É aqui que a nossa alma, com isso aqui, a alma se alimenta. E aí a nossa fé é renovada e nós sentimos verdadeiramente seguros na presença dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso. Do que você precisa? No primeiro versículo que eu falei, está falando de alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O primeiro momento é de alívio, mas você quer somente alívio? O alívio, ele é momentâneo, e depois que você se sentir aliviado, você vai deixar Jesus e vai voltar para aquele estado, pois você vai começar a sentir tudo aquilo de novo. Agora, Jesus, ele não quer que você sinta apenas alívio. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então o Senhor quer que você sinta descanso. E para você sentir descanso, você tem que estar nesse lugar aqui, que é de refúgio, que é de fortaleza, onde o inimigo não vai mais te encontrar, onde o inimigo não vai mais te alcançar. Quem dos inimigos espirituais que nós temos, como nós lemos aí em Efésios capítulo 6, potestades, principados, hostes espirituais da maldade, quais desses aqui irão entrar neste lugar onde nós estamos refugiados? Quais deles vão entrar na presença de Deus? Eles são próprios das trevas e nós estamos na luz. Você está no lugar privilegiado, em que você aqui é vencedor. E conforme Paulo escreve aos Romanos, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a proposta de Deus. Olha o que é que o Senhor, ele quer dar a você. Olha o que o Senhor Deus está oferecendo para você de graça, por meio aqui da fé que você alcança pela pregação da palavra de Deus. Então não perca mais o seu tempo. Para que sofrer? Para que chorar? Para que ficar aí nesse estado miserável deste mundo? Corra, venha para Jesus, entra por esta porta. No meio da guerra, da aflição, quando a pessoa consegue, imagine você no meio de um tiroteio. Ora, no meio de um tiroteio você precisa achar uma proteção.
Então, no mundo espiritual, no meio de tanta peleja, você precisa de uma proteção, e essa proteção se chama Jesus Cristo, pois ele vai te reconciliar com o Pai, e você estando na presença do Pai, você vai poder se expressar: Deus, ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus continue te abençoando e lhe dando essa oportunidade, e que você atenda ao chamado do Senhor Jesus e venha o mais depressa possível para a presença do Pai por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.